estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos lembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor Vinícius Braz, de Biologia. Olá, professor. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Diga, professor, quais foram os temas que vão ser trabalhados na aula de hoje? Então, bom dia, estudante. Nós vamos, então, trabalhar hoje, a questão de doenças, que nós chamamos de parasitoses, que foi trabalhado aí nas aulas do Enem do ciclo 4. Que, coincidentemente, nós trabalhamos aí nas 2 primeiras semanas com doenças causadas por protozoários e que coincide com a matéria do PET do 2º ano, relacionada à 2ª semana. E na 3ª semana, que esse mês nós tivemos só 3 aulas do Enem, nós trabalhamos com as outras parasitoses que vão ser causadas por vermes, pelos eumintos. Então, nós vamos fazer aqui uma abordagem geral com várias questões do Enem a respeito sobre esse assunto. E eu sempre gosto de lembrar para os estudantes, Cláudio, que quando eles vão realizar a prova do Enem, não é a questão da prova de biologia que eles vão fazer ou da prova de física, e sim uma prova diária, de ciências da natureza. E essas questões, elas podem estar questões fáceis, onde você já lê e já sabe que aquilo é biologia, ou uma questão onde pode estar interligado vários conceitos aí de maneira interdisciplinar. Então, é bom sempre lembrar isso. E aí, vamos começar. Quer ler para a gente a primeira pergunta, por favor? Sim. Vem do Enem de 2016. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer. Com muito atraso, mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, desculpe. Isso. Então, esse fragmento aqui, então, ele vai ser um fragmento do texto, que está lá no texto, no livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. E aí, ele vai descrever que claramente da malária, causada pelo plasmodium, quando ele fala assim, olha, a sombra do cedro vem encostar no coxo, Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer. Essa tremedeira que dá essas sensações de calafrio é um sintoma característico da malária. Tanto que no norte do Brasil, onde essa região é uma região endêmica para a malária, essa doença ela pode ser chamada também de treme-treme, porque a pessoa ela treme tanto, tem aqueles momentos de febre, depois aquele calafrio de uma vez e treme. Aí chama malária, maleita, treme-treme, tudo isso. Então aqui claramente dá para a gente entender. Aí pergunta, O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 ou 72 horas, dependendo da espécie de plasmodium. Isso, igual eu comentei na aula, é tão interessante quando a gente estuda a malária, porque existem várias espécies que causam a malária, mas no Brasil, as principais espécies causadoras são 3 espécies. E os intervalos de febre que são regulares, dá para a gente saber qual espécie que vai ser causadora, se é um espaço de 48 em 48 horas, 36 em 36, 72 em 72. Dá para a gente ver, isso é uma característica típica de cada espécie causadora da malária. Você quer ler para a gente a pergunta aí? Aqui, ó, essas crises periódicas ocorrem em razão da... Pode ler? Pode. A. Lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Letra B. Invasão das hemácias por merozoítos com maturação até a forma esquizonte. Letra C. Reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. Letra D.
liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea. Letra E, formação de gametócitos dentro das hemácias. Então aqui está perguntando, então, nessas crises periódicas, aquela febre, sensação de frio, os tremores, a sudorese, tudo isso, ela vai fazer parte do que a gente chama do acesso malárico, ou que alguns chamam também de terça quartã. Né? Que o que vai ser isso? Vai ser esses picos onde eu vou ter febre alta de uma vez e depois ela baixa e eu sinto a sensação de calafrio e começo a tremer. Isso tudo é causado por uma enzima que o plasmódio ele vai liberar na nossa corrente sanguínea. Quando ele vai ocorrer a lise de hemácias, porque esse plasmódio ele vai parasitar as nossas hemácias em uma fase da vida dele. Quando ocorre, então, essa lise dessas hemácias, eles vão liberar, então, uma substância e essa substância vai causar, então, esses principais sintomas. Então, o que vai ser a resposta correta é a letra A, onde vai ter, então, a lise das hemácias, liberando os merozoítos e as substâncias denominadas hemozoínas, que é essa hemozoína que vai fazer com que tenha essa sensação de calafrio, de tremor. Mas, Vinícius, por que então que não pode ser a letra B? Olha só que interessante. Invasão das hemácias por meio de merozoítos com maturação até a forma esquizonte. A gente viu no ciclo da malária que, olha só, invasão das hemácias. As hemácias não vão ser invadidas por merozoítos. Elas vão ser invadidas por esporozoítos que vão se diferenciar e multiplicar em merozoítos. Isso é muito importante porque o Enem gosta de cobrar dessas formas infectantes. A letra C também não é porque reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. Não vai ocorrer isso no fígado do indivíduo infectado. A letra D, liberação de merozoíto dos hepatócitos para a corrente sanguínea. Eu libero esporozoítos. Lembram por quê? A lise das hemácias ocorre porque vai liberar essas formas que são os merozoítos. E a letra E, formação de gametócitos dentro das hemácias. Essa formação de gametócitos só vai acontecer no mosquito, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Próxima pergunta. A reportagem Primo Pobre das Doenças, publicado na revista Ciência Hoje em 2005, relatava a ação de uma organização não governamental norte-americana em busca do desenvolvimento de uma vacina contra o plasmódio. O plasmódio é um parasita que, ao penetrar no corpo humano, pode causar uma série de sintomas, sendo clássico o estado febril grave, que pode levar o indivíduo ao óbito. Então, nós acabamos de falar aí, né, da malária, que vai ser o quê? A doença causada pelo plasmódio. Então, aí fala, essa vacina, ela tem como objetivo controlar a ocorrência então, nós acabamos de ver. O plasmódio, ele é causador da malária. Muito fácil essa pergunta. Doença de Chagas, nós sabemos que vai ser uma doença causada por um protozoário também, mas esse protozoário vai ser o Trypanosoma cruzi. A toxoplasmose também é uma doença causada por um protozoário, que vai ser o Toxoplasma gondii, que também é um esporozoário, ele pertence ao mesmo grupo aí do plasmodium. E a toxoplasmose é aquela doença que todo mundo tem medo, que fala assim, que pega do cocô do gato, do cocô do cachorro. Então, ela vai estar relacionada, sim, com esses animais quando eles estão infectados, tá? A leishmaniose, nós tratamos aqui nas nossas aulas anteriores. A leishmaniose, ela vai ser o quê? Uma doença causada por um protozoário também, tá? Mas é da mesmo grupo aqui, do protozoário da doença de Chagas, que é a leishmania. A leishmaniose é aquela doença que geralmente ataca mais os cachorros.
que todo mundo fica com medo. Ai, o cachorro está com leishmaniose. Se o cachorro me morder, eu vou pegar a leishmaniose. Não. No Tira Dúvidas da primeira semana do Enem, que eu estive presente, eu até chegou uma pergunta que eu desmistifiquei isso. Que não, que a importância quando se está, né, com um animal com a leishmaniose é a desinfecção do local por conta do mosquito transmissor. Porque o cachorro ele não vai transmitir a leishmaniose para a gente caso ele venha a nos morder. A elefantíase, ela é pouco cobrada, a elefantíase. Eu achei até engraçado cobrar a elefantíase aqui, porque é uma doença que há muito tempo que eu não ouvia falar dela. Ela é uma doença causada por um nemateuminto, tá? Que vai ser a filária, né? Ela vai causar a elefantíase, também chamada de filariose. É aquela doença onde o verme ele vai se alojar nos vasos linfáticos e aí a pessoa, geralmente ela vai se alojar nos membros inferiores. Aí a pessoa fica com aquela perna bem grossa, bem gordona, parecendo mesmo uma pata de elefante. Não sei se você já viu, chegou a ver foto, Cláudia? Já vi. É bem triste mesmo e diz que tem uma dor muito, muito forte, porque vai entupir os vasos linfáticos, então tem um acúmulo de linfa. Então, isso vai ter essa aparência com uma pata de elefante, daí o nome elefantíase. E a malária, que é causada pelo plasmódio. Viu como que é importante a gente conhecer? Não só se a gente saber como que essas doenças elas se comportam, a manifestação clínica é bom, mas a gente saber pelo menos o agente causador, que dá para a gente ter uma noção. E o Enem a gente tem medo também. Ah, Enem, questão difícil. Olha que questão bem direta e fácil, sem analisar praticamente alternativas grandes. Bem assim, ó, papum. Vamos então para a próxima questão? Vamos lá. Enem 2012. Pode ler, por favor. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é... Então, essa questão ela vai estar falando sobre a doença de Chagas, é aquela causada pelo barbeiro. E aí vem a maior dúvida. Vinícius, qualquer espécie de barbeiro vai transmitir? Não, porque nós aqui em Minas Gerais, principalmente, não sei se aqui em BH costuma ter muito, mas na minha cidade onde eu moro, tinha muito quando eu era pequeno, aquelas Marias fedorentas que o povo chama, que aqueles barbeiros, essa espécie, ela não vai transmitir. Quando a gente mata, dá um fedor. Aquele verdinho. Aquele verdinho fede, dá um cheiro assim horroroso. Mas ele não vai transmitir. Já as espécies, né, que são mais de uma, que podem transmitir a doença de Chagas, são aqueles que vão ficar mais em regiões que vão ter hábitos noturnos, que vão viver assim em casas de adobe, que são aquelas casas que são feitas de barro ainda, de pau a pique, em casas de madeira, que elas gostam de lugares escuros e têm esses hábitos noturnos. E aí uma dúvida que sempre gera. Você sabe, Cláudia, como que você pega a doença de Chagas? Pelas fezes do barbeiro. Isso. Todo mundo acha que a gente pega a doença de Chagas principalmente pela picada. Ah, o barbeiro picou a gente, ele vai estar lá chupando o nosso sangue e eu vou contrair a doença de Chagas. Não, porque o barbeiro, a gente viu na aula, mas vale sempre relembrar. Quando ele vai estar se alimentando do nosso sangue, ele vai então defecar. E as fezes é que vão estar contaminadas com a forma infectante do tripanossoma. E aí é uma ação involuntária, né? Porque tem até aquele mito ou verdade, né? Se eu não coçar, eu não pego a doença de Chagas. Eu até falei, vai ser um mito verdade. Por que mito verdade? Primeiro que se você não coçar, realmente você não vai pegar a doença de Chagas, porque as fezes, você picou, foi picado aqui. Na hora que você coça, você vai espalhar as fezes e aí vai ocorrer então essa mistura. Só que vai ser o mito, porque o barbeiro ele vai ter uma substância anestésica. Então, na hora que você vai ser picado lá, você não vai sentir dor, não vai nem perceber, dependendo. Então, uma ação involuntária nossa vai ser o quê? Aquela coçada. É igual na hora que o mosquito está voando na cara da gente.
sem querer a gente faz aqui, sai daqui. É involuntário. Por isso, então, que não é. E aí, voltando então à questão. Pergunta a ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento da doença. Como eu falei, o barbeiro, ele adora viver em ambientes, então, locais escuros, principalmente em florestas, e possui hábitos noturnos. Então, será que se a gente consumir carnes de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença, primeiro nós não vamos consumir carne de barbeiro, né? Não tem como. Utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro? Não, vamos pular. Ausência de saneamento básico que favorece a proliferação dos protozoários em regiões habitadas por humanos. Saneamento básico, será que está relacionada com o surgimento da doença de Chagas? Vamos ficar aqui na dúvida, né? Poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Aqui, na hora que fala isso de rios, lago, pesticida, inseto transmissor, a gente lembra de dengue, né? Da água parada. Desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Resposta mais correta, então, vai ser a letra E. Porque se eu vou começar a desmatar, igual está acontecendo lá na Amazônia, Cláudia, é super importante isso, a gente ter essa consciência do não desmatamento, das queimadas, porque é o hábitat de vários animais. E igual que, olha, se eu então tenho lá, o barbeiro fica lá, ele se alimenta do sangue daqueles animais daquela região. Se eu começo a desmatar, tirar o seu alimento, o que é que ele vai fazer? Ir para os grandes centros. Feito isso, ao perigo aí. Então, a alternativa correta é a letra E. O desmatamento, então, que vai provocar a migração do barbeiro, que era lá da floresta, e vai, então, para os grandes centros em busca de alimento. Vamos, então, para a nossa última questão? Enem 2017. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies do verme Schistosoma e o praquisentel. Isso, PQZ que a gente fala. PQZ. Isso. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Então, nós sabemos então que nós já migramos lá dos protozoários e nós já fomos para os animais. A esquistossomose, né, também conhecido como barriga d'água, que vai dar aquele aumento da barriga, a pessoa fica com um barrigão flácido, também chamado de xistose, é aquela doença causada então pelo verme, xistossoma, que é transmitida pelo homem, pelo caramujo, Bionfalaria, que é aquele que fica nas redondezas dos rios, próximos das águas. Né? O principal medicamento que a gente utiliza para o tratamento é o praquisentel, tá? É o PQZ. Ele é bem eficaz, é seguro, só que quando a gente trata demais, a gente está percebendo então o quê? Uma resistência de algumas espécies. Isso é comum acontecer, isso principalmente em bactéria, quando a gente toma muito antibiótico, né? Você está lá, tem uma dor de garganta, tomava, né? Que agora é tudo com receita, é controlado, você tem que ir ao médico. Mas antes, quando era livre, dorzinha de garganta, toma antibiótico. Ah, tá com garganta arranhou, vai lá e toma antibiótico, a bactéria fica resistente. Aqui, quando eu tenho, igual falando, tratamentos repetitivos em áreas endêmicas, tem provocado seleção das linhagens resistentes. E aí vem a pergunta: qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Então tem pergunta lá: os vermes eles tornam-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento quando invadem seus hospedeiros? Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando para seus descendentes que também tornam-se resistentes? Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais os medicamentos fazem efeito. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes,
fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Reparem só, eu quis trazer essa questão por uma coisa. Ela cita uma verminose, mas ela é um clássico caso de seleção natural, de evolução. Onde que claramente fala, por que então que os vermes eles estão ficando resistentes? Por que está tendo esse aumento? Por quê? Se eu tenho então uma linhagem resistente a esse determinado medicamento, ele vai tender a sobreviver. Se ele tende a sobreviver, eu sou mais forte que você, Cláudia. Em condições ambientes, o que vai acontecer? Você vai morrer e os meus descendentes vão ficar lá. E todos os meus descendentes vão ser resistentes àquele medicamento. Resposta correta, letra D. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Tá? Espero que vocês tenham acompanhado. Se ficou alguma dúvida, mande que a gente responde no Tira Dúvidas. E vejo vocês, então, até a primeira aula do nosso Enem. Até mais!